Olá, são 18 horas em São Paulo e nós estamos aqui com a nossa live literatura. Ai, que saudade que eu estava. Já temos aí umas 3 semanas, né? Mas que bom! Estamos aqui mais uma vez ao vivo, ou você que vai assistir depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre modernismo, ou como dizem por aí também, pré-modernismo. Deixa eu começar aqui chamando os meus alunos, os meus convidados especiais. Cadê os alunos do terceiro ano do médio? O meu terceirão, né? Eu vou chamando aqui cada um dos meus amigos, também dos meus amigos, o pessoal de lá da minha escola querida, Antônio e José Leite, cadê vocês? Eu estou aqui, ó, prontinha já para a aula. Hoje já estive de manhã com os alunos, já estive à tarde também. E agora estamos aqui, ó, só convidando. Cadê você? Gustavo Arruda, Beatriz, cadê vocês que são sempre os primeiros a chegar? Cadê você, Bibi? Cadê você, Bu? Ah, olha só, gente, o Enem já tá aí? Quantos dias que faltam, né? A FUVEST também, o Unicamp já foi. Cadê você que vai fazer vestibular, que vai prestar aí algum concurso? Agora é a hora, né? E você que está passando por aí, conhece alguém que precisa demais dessa live? Manda mensagem. Manda aí, ó. A gente fala no Insta o aviãozinho, né? Estamos aqui no Face. Daqui a pouco vai pro YouTube. Olha, eu tô aqui chamando, eu tenho bastante alunos, que bom, né? Chamando vocês. Convidem aí o seu colega. Quem é que já tá aí comigo? Eu já tô vendo gente conectada. O Gustavo Arruda? Era aí que eu já vejo. Deixa eu só terminar aqui de chamar os meus amigos. Olha, muita gente, né? Olha quanta gente bacana. Você que chegou agora, que já está aí conectado, por favor, fala se você está me vendo bem, se você está me ouvindo, se está tudo certo. Por favor, né? Falem comigo e chamem aí os seus amigos. Olha só, tem bastante alunos do terceiro ano. Tem muita gente boa, muita gente bacana. E é isso aí, ó. Tô chamando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cadê você, ó? Rebeca, Laís, cadê, ó? Gente, vamos lá, né? Vamos chamando aí os seus colegas. Eu já vou começar. Olha, é que agora que tá aparecendo aqui bastante gente da minha lista. Vamos lá? Olha só, eu quero começar a nossa live já dando aí um salve, né? Principalmente os alunos que vão fazer Enem, os alunos que vão prestar vestibular, concursos, que vão para o mercado de trabalho. Ai, o padrinho, Domingos, me too. Tudo bem, padrinho? Estamos aqui, por que, padrinho? Porque ele que deu essa ideia, live literatura. Me lembro como se fosse hoje, nós começando aí a pandemia, fazendo as aulas online, daí eu falei para ele, eu vou fazer algumas lives sobre literatura, o que você acha? Ele adorou, na hora ele falou assim, vamos lá, vamos fazer, ó. Por que você não coloca live literatura? Falei, puxa, adorei. Então ele é o nosso padrinho. Olá, Tereza, obrigada por falar aí. Então, ó, padrinho, fica aí para você me ajudar, hein? Vamos lá, olha só. Eu vou começar fazendo uma leitura. Falem para mim, que livro é esse, hein? Que obra é essa? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo,
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Entretanto, toda esta aparência de cansaço e lute. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E aí, padrinho? E aí, Tereza? Cadê você, Gustavo Arruda? Cadê vocês, meus alunos? Da onde que é esse trecho? Que livro é esse? Os Sertões Euclides da Cunha. É isso mesmo. Aqui é uma descrição do capítulo chamado O Homem. Essa obra ela tem 3 partes: a terra, o homem e a guerra. Que guerra? De Canudos. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Eu quero começar então falando do modernismo. O que acontece? Na nossa última live, nós falamos um pouco sobre o simbolismo e o parnasianismo. São movimentos literários que aconteceram no Brasil, o simbolismo na Europa também. E os nossos poetas, eles eram assim de um rigor muito grande, um rigor formal na língua portuguesa, uma poesia totalmente subjetiva, voltada mesmo para o homem, para o seu exterior, e também uma poesia de repente para alguns objetos, né? A gente tem aí alguns exemplos, alguns escritores que eu já citei do parnasianismo, do simbolismo: Olavo Bilac, o Augusto dos Anjos, o Raimundo Correia. E na live anterior nós falamos desse movimento, certo? E aí o que acontece? O Brasil, ele começa com um movimento próprio literário, voltando um pouquinho para suas origens, para aquilo que é a sua cor local, a sua nacionalidade, saindo da monarquia, indo para a república, ou seja, querendo deixar para trás todo o rastro, né, do estrangeirismo para ter uma identidade própria, nacional. E a literatura não ficou de fora disso. Então nós começamos um movimento chamado modernismo na literatura também, né? E moderno porque tá tudo acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Na Europa, as revoltas, as lutas de classe, o marxismo, né, o socialismo, tudo isso já está assim desembocando em muita coisa. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial, 1914, né, até 1918, e toda uma modernização mesmo, de avião, de fábrica, de indústria, né? A classe dominante, já a burguesia dominando os bens de produção e dominando mesmo financeiramente. Tudo isso está acontecendo na Europa. E o Brasil? O Brasil ainda está arcaico, mas já está indo para um sistema de modernização, de industrialização. Então os nossos escritores começaram a se movimentar também para começar a retratar um pouco mais da nossa realidade. Então, por exemplo, o sertão. Quantas pessoas estavam morrendo de fome por causa da seca? Olha só, eu peguei alguns dados estatísticos mesmo da época, né, que assusta. Entre 1877 e 1880, 64 mil pessoas morreram vítimas da fome, da seca em Fortaleza. É muita gente, né? 64 mil pessoas. A expectativa média de vida do sertanejo era de 27 anos. E se você for ver bem, tem lugares que ainda a expectativa de vida é muito baixa. Então os escritores eles começaram a ter um olhar principalmente para o Nordeste, principalmente para o que estava acontecendo lá. O Rio de Janeiro já estava mais modernizado, São Paulo com os barões do café, injetando dinheiro também em São Paulo, nas indústrias, na modernização, e muitas revoltas. A revolta da vacina, a revolta da armada, a revolta da chibata e a guerra de Canudos. Então, todos esses movimentos históricos, culturais, políticos, todos eles refletiram na nossa literatura e vice-versa, né? A nossa literatura retratou um pouco esse período. Então, o modernismo ele é um movimento que começa, né, aí nesse momento, e aí a gente divide ele por fases, didaticamente falando.
Então você tem o pré-modernismo, que é o assunto da nossa live de hoje. Você tem o modernismo, primeira geração, que é a geração de 1922, da Semana de Arte Moderna 1930. Depois você tem a outra geração de 1930 a 1945 e assim vai. Então nós temos um movimento chamado modernismo, que nós didaticamente dividimos também por fases. Então hoje é o pré-modernismo, certo? Tudo bem até aqui, padrinho, Laís? Tudo bem, Tereza? Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é a Live Literatura. Ah, não é só aula, vai, gente, porque a aula eu dou na parte da manhã e eu sou bem didática na aula também. Mas aqui é um bate-papo, é um oi, é uma leitura, né? E eu quero que vocês participem. Importante. Oi, tudo bem, Elia? Tudo bem? Então, olha só. Qual é o quadro, então, que a gente tem, né? Primeiro, o que os modernistas queriam? Se libertar das amarrações europeias. Então, ter uma linguagem própria, sem ser aquela formalidade do parnasianismo e do simbolismo. Já começa por aí, na nossa língua portuguesa, né? Uma literatura que mostre mais a nossa realidade brasileira, que retrate isso, né? Que seja um retrato melhor, mais fiel da nossa realidade. E aí nós temos alguns autores para começar aí nesse movimento, que é o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, que eu comecei a live falando dele. Nós temos também o Monteiro Lobato e o Augusto dos Anjos na poesia. O Augusto dos Anjos, ele tava, a gente fala, com um pé aqui e um pé lá, né? Ele tá ainda lá no simbolismo e também tá um pouco do realismo, um pouco até do romantismo e já entrando no modernismo, né? A gente fala que ele é um autor que tem, assim, uma pegada, assim, de um pouquinho de cada coisa, certo? E a gente já falou dele na live passada também. Então, hoje eu vou focar um pouquinho mais em quem? Vamos lá. Lima Barreto, né? Um escritor que ultimamente está sendo mais comentado e mais lido, até porque nós estamos aí entrando semana que vem, né? Na Semana da Consciência Negra. E as nossas escolas, elas têm uma tendência a fazer mais debates, rodas de conversa e reflexão nesse período sobre as questões raciais e antirraciais. Vamos deixar bem claro, né? A Djamila Ribeiro, ela fala, nunca entre numa discussão dizendo eu não sou racista. A questão não é ser racista, é ser antirracista, né? Então, Lima Barreto, ele sofreu o racismo na época por ser negro. Interessante que você vai estudar, e a literatura, ela traz o termo mulato, que ele era mulato, né? E esse termo não se usa mais, inclusive IBGE, né? E até um termo pejorativo, que é filho da mula. Então, ele era negro e ele sofreu muito preconceito por conta disso. Ele acabou tendo alguns estigmas também, né? Ele bebia, ele era alcoólatra, e aí, por conta disso, ele era muitas vezes tratado em manicômio, que era também o sistema de saúde que tinha na época para essas pessoas, né? Até fazendo um parênteses aí, a gente tem um livro maravilhoso chamado Holocausto Brasileiro, é uma jornalista, Daniela Herbex, e ela comenta sobre o que foi, né, o manicômio de Minas, de Barbacena, nossa, fugiu a palavra agora, sanatório. E ela fala das barbaridades, né, que é um holocausto brasileiro mesmo. Então lá colocavam sim as pessoas que tinham vício com a bebida, assim como colocavam moças que muitas vezes queriam fugir de casa ou se casar ou perdiam muitas vezes a virgindade e elas eram colocadas nesses lugares, né? Então assim, o Lima Barreto ele sofreu com isso também. E essas experiências que foram ruins e amargas, ele retratou na sua literatura. Então é uma literatura que está sendo resgatada, né? E vale muito a pena. Ele era carioca, olha a data aqui, ó, de 1881, né, que ele nasceu, morreu em 1992. E a gente tá falando do início aí do modernismo, que pega mesmo essa virada do século, né, 1900. Eu vou citar aqui algumas coisas que ele escreveu. Clara dos Anjos, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e um que é bem conhecido e tem filme também, você vai achar muita coisa na internet, né? Que é o Triste Fim
de Policarpo Quaresma. O triste fim de Policarpo Quaresma. Então, olha só, né? O que ele vai falar? Qual que é aí o panorama? O Policarpo, ele é um funcionário público, ele é ufanista, né, nacionalista. Olha só as características do Brasil aparecendo aí com os nossos literatos, né? E ele é muito fã do Marechal Floriano. Eu tô falando aqui do personagem, tá? E ele é muito fã, então ele acaba até se envolvendo na revolta da Armada, né? Ajudando, combatendo. E depois ele vai ser traído pela República. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Vamos ler aqui um trechinho para que a gente possa se colocar a par da obra. Antes disso, vamos lá. Quem tá aí comigo, falem comigo aí no chat. Mandem mensagem, mandem um oi. Eu quero saber se vocês estão bem. Porque live não é aula, né? Ficar falando. Tem que interagir, né? Padrinho, cadê você? Cadê você? Onde você está? Vamos lá, vamos ler aqui um trechinho. Ele foi preso, né? O Policarpo, ele foi preso, ele foi traído pelo próprio marechal, quer dizer, aquele mesmo que ele servia, idolatrava e ajudava, o trancafiou, né? E olha só o trechinho aqui do livro que eu escolhi pra gente falar hoje. Devia ser por isso que ele estava ali naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha no meio da revoada de pensamentos que aquela angústia provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerto governo que tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela. O tempo estava de morte, de carnificina. Todos tinham sede de matar, para afirmar mais a vitória e senti-la bem na consciência, coisa sua própria e altamente honrosa. Iria morrer, quem sabe, naquela mesma noite? E que tinha ele feito da sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também, e agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava? Matando. Forte, né? Então, e aí no finalzinho, né, desse trecho ele diz assim: o tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. Parece um texto do romantismo, né? Mas é um texto do pré-modernismo mesmo. Lima Barreto, para você que está chegando agora, que está ligando agora, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, olha assim, a crítica social que está sendo feita, olha a crítica ao próprio brasileiro que está sendo feita e ao próprio ser humano. Nós estávamos falando do simbolismo, parnasianismo, do naturalismo, e algumas questões também da época, né, que se falava sobre como que o meio, a raça e o meio e a história podem influenciar na vida do homem, no seu caráter, né? Essas ciências falavam sobre isso. E olha o que ele está dizendo aqui, né? Decepção. Aí, Domingos, ó, o padrinho, romantismo fase 2, ultrarromantismo, a geração bayroniana, Álvares de Azevedo, ultrarromântico, morrer por amor, matar por amor, né? Mas aqui ele tá falando, e o melancolismo, né? A melancolia, o mal do século era a melancolia, que hoje nós falamos como depressão,
Hoje nós temos essa palavra, na época não tinha, né? Então esse é o Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, vale muito a pena, né? E aí eu fiz também mais uma anotação, olha só, do que ele falava, né? A campanha da febre amarela, era o período da valorização do café, Primeira Guerra Mundial, o governo do Marechal Hermes da Fonseca, tudo isso está sendo retratado pelos nossos literatos e o Lima Barreto também vai falar, né? Por último, que eu anotei aqui também, que eu não podia deixar de falar, gente, estamos ainda, né, infelizmente, né, no momento de pandemia, levantando ainda várias polêmicas sobre a questão da vacina. Olha só, a revolta da vacina, 1904, eu peguei alguns dados aí pela Fiocruz, né? O povo estava sendo contaminado pela varíola e se negava a tomar vacina. Então houve uma revolta por isso, porque entrou um decreto, né? O presidente decretou que todos deveriam ser vacinados à força. Então houve um grande levante, uma grande revolta, isso em 1904, a revolta da vacina, né? E por conta de todos os levantes que tiveram e todas as revoltas, o decreto foi deixado de lado, né? O presidente deixou para lá e depois de um tempo veio o surto de varíola e as pessoas foram espontaneamente se vacinar, né? Então, olha isso. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô falando para um público que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer vestibular ou ETEC, vestibulinho. E como se fala, né, hoje a questão da vacina da Covid, então a revolta da vacina no Brasil pode ser um tema de prova também. Então vai estudar, hein? Vai estudar história, biologia, ciências, né? Inclusive, deixa eu fazer aqui um parênteses, nós tivemos aí o concurso de redação do Hospital de Amor de Barretos, o Hospital de Câncer de Barretos, e nós tivemos uma aluna, né, a Isadora, ela foi a primeira colocada no polo de São Paulo, ela teve uma classificação excelente de redação, e a semana retrasada nós estávamos na cerimônia de premiação. Eu fui a orientadora dela, muito feliz, né? Estávamos lá recebendo aí a certificação e o tema era sobre a vacina mesmo, né? Então, a ciência e a vacinação. E eu lembro como se fosse hoje, ali na nossa orientação da redação, ela chegou no título, né? Nossos heróis produzem vacina. Então, assim, parabéns, Isadora. Você vai ver depois aí a live, que eu sei que você está em aula agora. No 9º ano você está em aula, você vai ver depois. Mas olha só, né? Então, leiam sobre a revolta da vacina e associem com a revolta da vacina de hoje, certo? Fecha parênteses, né? Que aqui não é para fazer apologia a nada, mas pra gente lembrar que o vestibular ele cobra atualidade, certo? Padrinho, exato, ó, ele tá interaja mesmo, hein? Né? Vamos lá, nós temos tempo ainda? Temos, a nossa live é tempo de uma aula de 45 minutos. Lima Barreto, quem mais? Monteiro Lobato, ô padrinho, Monteiro Lobato. Quando a gente fala de Monteiro Lobato, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Escrevam aí no chat, qual é a primeira coisa que... Ai, Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, parece assim, né? O Augusto dos Anjos, o homem de um livro só. Monteiro Lobato não é só Sítio do Pica-Pau Amarelo, não, gente. Ele foi... ele escreveu muita coisa, ele escreveu contos, ele escreveu crônicas, inclusive ele foi editor, ele tinha uma editora para publicar os nossos, sim, ele tinha uma editora para publicar os nossos literatos, viu? Ele não escreveu só isso não, mas o pré-modernismo ele traz uma obra, né, chamada Urupês, que tem o personagem chamado Jeca Tatu. Esse com certeza vocês conhecem também, né? Quem é o Jeca Tatu? É a caricatura de um Brasil atrasado, agrário, ignorante. É o momento em que o modernismo vai falar, não, tem que ter ciência, tem que ter progresso, e o Jeca Tatu, ele representa o homem do campo atrasado. Então é uma caricatura e é uma crítica social. Então esse livro, ele faz parte
desse início do pré-modernismo, certo? Jeca Tatu. Depois que vai vir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que na verdade ele entra como a história da Narizinho Arrebitado. É isso mesmo, né? A história da Narizinho. Edição de A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, né? E aí a gente tem aqui um trechinho muito pequenininho. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais ou menos 70 anos. Coitada! Bem no fim da vida que está, trêmula, quase cega, sem um dente na boca. Que tristeza viver no meio do mato. Pois está enganado. A velha vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe que lá mora desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos como duas jabuticabas e reina ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim, tem apelido. Iaiá, Nenê, Maricota, nada disso. Seu apelido é Narizinho Arrebitado. Não é preciso dizer por quê. Né? Esse aqui é um trechinho da Menina do Narizinho Arrebitado, que depois virou, né, como vocês conhecem, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, teve série, né, novela. Nossa, aí eu me lembro perfeitamente, quando eu vim para São Paulo, aos 11 anos, eu e a minha mãe sentadinhas, né, jantando. Ali nós tínhamos a sala, a mesa, né? Era tudo junto, misturado. Mas a gente jantava ali e o Sítio do Pica-Pau Amarelo passando, né? Eu me lembro como se fosse hoje. E a biblioteca que eu comecei a frequentar chamava Monteiro Lobato. Chamava, não chama. Tá no centro da cidade, né? Opa, deu uma travadinha aqui, entrou uma aula, entrou uma ligação. Destrava, por favor. O Domingos lembrou do Mazzaropi. Perfeito, ó, Mazzaropi, Jeca Tatu, as caricaturas mesmo, né? As paródias, é isso aí. Mazzaropi, Jeca Tatu, tudo isso, né? Então, olha só que interessante, né? Eu conheci a Biblioteca Monteiro Lobato e eu comecei com uma disputa de leitura com algumas amiguinhas, porque a gente achava muito gostoso pegar o livro e tinha o cartãozinho atrás. Aí você tinha que carimbar, né? Você tinha que carimbar para entregar, para pegar o livro e a data para devolver. Aí nós começamos uma disputa saudável. Vamos ver quem enche o cartão primeiro? Vamos, mas ó, não pode roubar, hein? Tem que pegar o livro e ler. E eu gostava de ler na escola e até pela influência da minha mãe. Né? Eu cresci também vendo a minha mãe lendo. Ela pegava bula de remédio, né? Que infelizmente ela tomava alguns, papel de pão, sabe? Alguns textos da época. A gente tinha lá os romances Sabrina, né? E, jornal quando dava, né? Porque jornal assim, não era, a gente não tinha dinheiro, mas o que caía na mão dela, ela lia, né? E ela me influenciou. Hoje eu sou uma literata, né? E aí lá eu lá na biblioteca e ficava lendo, era muito gostoso. E aí eu peguei gosto mesmo pela leitura, né? E aí depois a vida foi me levando para outros caminhos, como eu já contei em algumas lives, em algumas aulas também. Eu fui trabalhar como empregada doméstica, parei de estudar na quinta série aos 11 anos e eu só voltei com 26. Fui fazer EJA, supletivo, e o sonho de entrar na USP, né, Tereza? Tereza tá aí me acompanhando. Tereza vai entrar na USP também. A Tereza, a Camila, a Fran, as minhas alunas que estão aqui comigo recentemente nas aulas, né? Entrarão, com certeza. Mas por que eu tô falando isso? Por causa do Monteiro Lobato, né? Então a gente tem essa biblioteca Monteiro Lobato, certo? Então ele ficou muito conhecido pela literatura infantil. Mas ele não é só escritor de literatura infantil, viu? Né? Tem muita coisa envolvida aí. Tudo bem? Vamos lá, que oração, que oração. Que a nossa live, ela corre. Gente, já são 18h30. Eu não posso terminar essa live sem falar de quem? Aquele que eu comecei a falando logo no começo. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasceu em 1866. Faleceu em 1909, Rio de Janeiro. Ele era médico e ele era militar.
Ele foi trabalhar no jornal Estado de São Paulo e ele foi convocado a cobrir a Guerra de Canudos, que ainda estava tendo toda uma revolta, né? Uma revolução, e ele foi convidado, né? E convocado a cobrir, e lá ele começou a escrever e registrar tudo sobre a guerra. Então, olha que interessante, né? Ele desmistificou algo que os militares falavam na época, que Canudos precisava ser vencida porque eles eram contra a República. E quando ele foi ver, foi um movimento social. Então ele faz toda uma denúncia social realmente do que está acontecendo ali no sertão. A seca, a fome, a miséria, os pesadíssimos impostos, a república que já tinha sido, né, declarada. E os sertanejos, eles acabaram se reunindo em torno, né, de alguém que a gente fala, né, agora, né, o herói desse texto, Os Sertões, que é o Antônio Conselheiro, né? Você já deve ter ouvido, com certeza você já ouviu. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né? Quem é que falava isso? Antônio Conselheiro. Bom, Antônio Conselheiro, ele se instalou numa fazenda abandonada no sertão da Bahia, um lugar chamado Canudos, né? Esses dias eu falei isso na aula, eu falei, mas por que canudo? Já pensou no canudo de refrigerante? Não é, gente. Não é, não é. Isso aí, o padrinho relatou o olhar do sertanejo sobre a proclamação da República. Muito bem. Do que eu tava falando do Antônio Conselheiro. Então, lá no Belo Monte, né, ele reuniu ali algumas pessoas. Quem eram? Os desvalidos, os falidos, aqueles que queriam uma oportunidade. Então, eles começaram a fazer uma comunidade para trabalhar em comum, plantar, colher, um ajudar ao outro. Né? A gente pode pensar, é um movimento socialista, porque isso já está acontecendo na Europa, algumas características sim. É um movimento cristão, né? Você pode pensar por quê? Antônio Conselheiro, ele era um religioso, e ele saía levando mesmo a palavra como um conforto para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles sertanejos. Então, por conta disso, ele acabou sendo odiado por muitos. Primeiro pela instituição, né, a igreja, né, não estou falando aqui de religião, a instituição, porque ele não era um sacerdote, ele não tinha, né, um sacerdócio como padre ou como pastor, mas ele pregava a palavra, ele levava o evangelho, ele profetizava, e veio dele mesmo essa profecia, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, e isso realmente aconteceu. Vieram depois as hidrelétricas e cobriram, né, Canudos, isso realmente aconteceu. E quando ele resolveu construir uma igreja nessa comunidade, que já contava com muitos habitantes, olha só, quando Canudos, vamos dizer assim, né, não se rendeu, mas acabou a guerra, eram mais de 25 mil habitantes, para você ter uma ideia, é muita gente. Então, quando ele mandou comprar madeira para construir a igreja, o juiz local falou não vai construir igreja. A igreja, né, a instituição, menos ainda, falou o quê? Construir uma igreja naquele lugar? Não. Aí começou a guerra. Só que como eu li lá no comecinho, né, para quem não chegou no comecinho, o sertanejo é antes de tudo um forte. Então, eles, além de conhecerem bem a terra e conseguirem fazer várias armadilhas, eles se saíram muito bem. Foram 4 expedições para acabar com Canudos. Isso é história, viu, gente? Eu não sou professora de história, sou de literatura. Tô aqui fazendo a live literatura, um bate-papo, uma conversa. Não dá para me aprimorar aqui muito, né? Adoraria, mas não, a gente fala isso porque sempre passa um ou outro, né, que é um crítico literário, que também é um doutorando. Eu sou doutoranda em literatura brasileira e às vezes quer levantar polêmicas ou discussões. Esse não é o foco, certo? O foco aqui é literatura. Mas você tem que saber o que foi a Guerra de Canudos para entender o quê? A obra Os Sertões, certo? Porque Os Sertões nada mais é do que o relato do que foi essa guerra, o que foi esse massacre, né? Vamos dizer assim. Enfim, né? Mas morreram soldados, morreram sertanejos, enfim. Bom, então, Euclides da Cunha, ele vai retratar a questão mesmo das expedições, de tudo que foi feito, a terra, o homem e a luta, né? E aí eu vou ler aqui alguns trechinhos para a gente retomar o assunto.
Vocês querem comentar? Fala aí, padrinho, alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Olha só quando ele fala da terra, né? Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama epinescente e não atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos, estalados em lanças, e desdobra-lhe na frente léguas e léguas, imutável num aspecto desolador. Olha lá, Caatinga, olha só ele relatando como é que está o sertão. Aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando o bacejar imenso de tortura da flora agonizante. Difícil, né? Então, assim, a terra, o homem e a guerra. Então, o que levou à guerra, né? Qual foi o estopim? Primeiro, muitos sertanejos se envolvendo para o bem comum, para o trabalho em comum. Os fazendeiros começam a perder mão de obra. Os impostos, né, que não vão ser pagos, de alguma forma eles até são, né, por conta das mercadorias, mas assim, os impostos. E ainda a revolta da igreja, porque Antônio Conselheiro, ele é tido como messiânico, né, o Messias, aquele que, e ele proclamava mesmo o final do mundo dos tempos, mas assim, ele também trazia a figura do Messias, aquele que traz um conforto. E aí, como ele pregava que o reino de Deus, né, estava chegando e falava também das riquezas aqui na terra, ele começou também a ser acusado de ser contra a república. Então, quer dizer, ele levantou o ódio dos republicanos, dos militares, da igreja, dos fazendeiros, e aí a guerra não teve como, acabou estourando. Mas aqui diz que o sertanejo, né, ele não se rendeu. Canudos não se rendeu. Olha só o que Euclides escreveu. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Não tem como a gente se emocionar, né? Ainda hoje a gente fala, né? A gente está em 2021 e você lê isso e você saber que em muitos lugares mesmo, né, do sertão do Nordeste ainda a gente vê essa triste realidade da seca, da fome, da miséria, da exploração, né? Mas hoje são outros tempos e a gente tem muita força, viu? Não é só o sertanejo que é um forte, não, o brasileiro no geral, nós, né? Então, assim, nós temos filmes, documentários, tem o filme mesmo, A Guerra de Canudos, premiado, tem muita coisa na internet que você vai achar, né? Tem alguns livros também que fazem diálogos, né? Por exemplo, eu separei aqui, né? Algumas obras. A Guerra no Reino Divino, que é um livro, né? Da Jo Oliveira, perdão. Em quadrinhos, Jô Oliveira criou A Guerra do Reino Divino, que situa o rei português Dom Sebastião em meio aos movimentos messiânicos do sertão brasileiro, né? Então, o mito de Dom Sebastião, lá de 1508, que morreu numa guerra, né, em Alcácer-Quibir, e aí ficou o mito, Dom Sebastião vai voltar, é o Messias, né? Ele vai voltar a instalar o novo reino. Então, existe esse mito. E muitos associaram Antônio Conselheiro a isso também. E aqui Jô Oliveira fala sobre isso, né? Algumas obras que são intertextos, né, que a gente fala. A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa. E Veredito em Canudos, do húngaro Sandor Márai, da Companhia das Letras, tá? Tô dando aqui algumas dicas e depois no chat eu também posso colocar, né?
tá certo? Tem muita coisa na internet, você pode pesquisar, você vai atrás, que vale a pena. Tô falando aqui dos pré-modernistas, tô aqui olhando a hora, né? Porque a nossa live ela vai embora, né? Mas depois de ler isso daí, o que a gente vai falar, né, padrinho? O que a gente vai falar, né, Elian? É, só respirando fundo, né? Só respirando fundo. Bom, eu termino essa live então fazendo aqui um convite para que você estude um pouco, você que vai prestar, né, vestibular, Enem, estude um pouco mais sobre esse momento que a gente chama de pré-modernismo, porque daqui a pouco nós vamos entrar nos modernistas, que são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, todos eles na mesma linha de pensamento. Vamos falar das nossas cores, da nossa língua portuguesa, vamos falar da nossa realidade, da nossa música, dos nossos costumes, né? Vai ser fácil? De jeito nenhum. Eles vão topar com Getúlio Vargas, né? Assim como Euclides da Cunha, Antônio Conselheiro aí com os militares, a gente vai ter também Getúlio Vargas aí no meio do caminho, que não vai facilitar a vida dos nossos literatos não, viu? Ele mandou queimar vários livros, inclusive do Jorge Amado, que é meu objeto de estudo no doutorado. Capitães da Areia foi queimado em praça pública. Não podia falar, imagina fazer uma denúncia social, né? Imagina fazer um romance proletário. De jeito nenhum, vamos queimar tudo isso aí, né? Ele só não queimou o Jorge Amado em praça pública porque não deu, mas bem que mandou, né? Mandou prender, mandou embora, Jorge Amado foi exilado. Mas isso é assunto para a próxima aula, certo? Então, é isso. E vamos terminar aqui a nossa live lendo um trechinho, né? Do Jeca Tatu, né? Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de morões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Todo inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena, nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito, se vive, né? Estamos aqui vivos na Live Literatura, ó. Obrigada, padrinho, obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Deixa essa live, ela vai ficar gravada, depois ela vai para o canal, né? E aí, na próxima live, vamos falar dos modernistas, certo? Beijos, isso mesmo, manda um monte de coração aí, Tereza. Obrigada, viu? Obrigada, padrinho, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos de alguns causos, né? E é isso aí, então, ó. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos eu já tinha falado na live anterior, tá bom? Beijos, tchau, tchau.